Bom dia, meu povo! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre a tua família. Vamos hoje a um novo livro bíblico, a segunda carta de João, o apóstolo João, à humanidade. E fazendo aqui um breve relato, né, sobre esta carta, ela foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo. Sua palavra-chave é verdade. E para resumir, podemos dizer que essa carta de João contém uma grande preocupação com uma advertência urgente acerca de enganadores que não estavam ensinando a exata doutrina de Cristo e que sustentavam que Jesus de fato não ressuscitara na carne, mas apenas espiritualmente. João estava muito ansioso para que os verdadeiros crentes estivessem conscientes desses falsos mestres e não tivessem nada a ver com eles. Vamos então ao capítulo único desta carta, né? Só tem um capítulo. 13 versículos que dizem o seguinte: O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e em amor. Tudo isso é um prefácio, né? É uma saudação que João está dando à Senhora eleita. Quem é a Senhora eleita? É a igreja do Senhor, né? A igreja não é o prédio, a igreja somos nós, a eleita, a noiva, né? A escolhida do Cordeiro, que é Jesus. E João se auto-intitula presbítero, porque ele era um presbítero, né? Escolhido por Deus. Versículo 4 fala sobre o amor fraternal dos cristãos. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, Igreja do Senhor, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Até, digo, este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Veja que nós estamos quase no final da Bíblia, né? Essas cartas de João estão bem pertinho já de Apocalipse, mas a Bíblia não cessa de citar os mandamentos. Será por quê, hein? É porque, meus amados, os mandamentos de Deus são regras de conduta nossa em relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Os 10 mandamentos, nos seus 4 primeiros mandamentos, são mandamentos relativos a Deus. E os 6 últimos são em relação ao nosso próximo. Então, para que a gente cumpra aquele resumo que Jesus fez, dizendo assim:
amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para isso nós teremos que saber e cumprir os 10 mandamentos. Senão você não vai saber amar a Deus como Ele deseja e manda, e você também não vai saber como amar ao teu próximo. Então, se você quer ficar no amor de Deus e provando para Deus todos os dias que o ama, aprenda os mandamentos e coloque eles em prática na tua vida, sem relativizá-los. Os mandamentos do Senhor são absolutos, não podem ser relativizados, ok? Os falsos mestres e suas heresias. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Nessa época, né, entre 85 e 95 anos depois de Cristo, João estava aqui relatando que, naquela época, muitos enganadores entraram no mundo, né, e começaram a dizer que Jesus não veio em carne. Não, Jesus não veio em carne, ele veio apenas espiritualmente, e quando ressuscitou, não ressuscitou em carne, ressuscitou apenas espiritualmente. Essa era a mentira dos enganadores da época. Hoje, nós temos várias outras mentiras. Cuidado! Se a doutrina que você está praticando não está coerente com a palavra do Senhor, você está sendo enganado por esses enganadores que João já previa que iria acontecer, não é? E ele foi aqui inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, observe os mandamentos. Esqueça doutrinas humanas. Esqueça tradições. Olhe para a palavra e coloque ela em prática, porque essa palavra não é minha, não é de padre, pastor, bispo, presbítero, não. Essa palavra foi Deus quem escreveu. Principalmente os mandamentos. Ele mesmo escreveu com o seu dedo em pedras. Escreveu em pedras para que ninguém mexesse. Mas hoje, como existe papel e tinta, tem gente que alterou a palavra de Deus, mas existe a palavra de Deus genuína e existe a falsa, ok? Então, essa Bíblia que você tem, ela deve ter os 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é o sábado desse nosso calendário de hoje, que esse calendário de hoje é muito jovem, né? Ele tem segunda-feira, tem terça-feira, quarta-feira, e na época que Deus instituiu os 10 mandamentos, não existia esse calendário ainda. Mas esse sábado vem de uma palavra chamada sabat, que quer dizer descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia descansarás. A sequência, o 7º. Trabalhe 6 dias, descanse 1 dia, certo? Seja qual for o dia de descanso que o teu patrão te der lá na empresa que você trabalha. Se é a quarta-feira, naquela quarta-feira é o teu descanso. Descanso é sábado, sábado é descanso. Entendeu? O significado da palavra sábado é descanso.
Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ok? Aí vem o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás, não furtarás. E assim vai até o 10º mandamento, que é: não cobiçarás a mulher, a casa, a fazenda, o jumento, nada do teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Se você aprendeu diferente, esqueça e pratique os mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra, tá bom? Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais já confessam que Jesus Cristo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado, meus amados. A doutrina de Cristo é a palavra de Cristo. Ele mesmo discipulou os seus discípulos. E nós, hoje, somos discipulados não diretamente por Cristo, mas pela doutrina dos apóstolos, que nos ensinaram os ensinamentos de Deus. Mas os apóstolos aprenderam com Jesus. E esse ensinamento chegou até nós. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Ah, Jacó, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, eu sou, sei lá, confucionista. Não interessa a sua religião, esqueça essa história de religião. Pratique a palavra de Deus, fique com a doutrina de Cristo. Porque quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha o que a Bíblia diz, né? Às vezes a gente relativiza as coisas, né? E acaba ouvindo doutrinas que não vêm de Deus. E a gente recebe em casa pessoas que querem falar doutrinas de demônios, né? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Veja aqui que o Espírito Santo está dizendo que isso é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, você praticar uma doutrina que não seja de Cristo, que as pessoas que chegam na tua casa para ensinar uma doutrina que não é de Cristo, você não deve nem receber essa pessoa na sua casa, nem tampouco saudar essa pessoa. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso se chama santificação. Saudações finais aos crentes, aos servos de Deus, aqueles que creem em Deus e em Jesus. Todo que crê em Deus e em Jesus é crente, né? Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos coloque sempre à frente da sua palavra para cumpri-la.